Desenvolvimento Sustentável da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os relevantes serviços prestados à sociedade mineira pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Sociais, CAUCIMOS, do Ministério Público de Minas Gerais, e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o seu coordenador. Passa-se à terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Então, nossa primeira tarefa será compor a mesa de convidados e convidadas presentes a essa importantíssima audiência de convidados, para que a gente faça algo bem diferente do que eu costumo fazer aqui na Assembleia, né? Eu faço audiências que são de combate, de enfrentamento, de cobranças, de fiscalização, mas hoje nós vamos fazer uma audiência de celebração. Porque se a gente não celebra o que é importante, não celebra o que dá certo, fica meio aquele mundo de desesperança, sabe? E um mundo de desesperança, um mundo de desencanto, gente, é um perigo. Porque se é desencanto, se é desesperança, para que eu vou fazer alguma coisa? Para que eu vou batalhar por algo melhor? Então, a esperança, o encantar no mundo, eu acho muito importante. A gente está num momento muito estranho do mundo, da sociedade. Então, celebrar o que é importante é fundamental. Então, com muito prazer que eu estou presidindo essa audiência, quero agradecer a generosidade do presidente dessa comissão, deputado Tito Torres, que prontamente marcou a audiência, assim que nós conseguimos aí ajeitar, né, as agendas e as nossas urgências, bem como a generosidade do presidente por me deixar presidir essa importante reunião, né? E pelos membros da comissão por terem aprovado esse requerimento, porque a homenagem ela deixa de ser da deputada e ela se torna uma homenagem institucional. Não é nem da deputada, nem da comissão. É uma homenagem da Assembleia Legislativa, porque se alguém discordasse, podia ter feito recurso, e ninguém fez recurso. Então, agora, não adianta mais. Já passou o prazo recursal. Então, tanto é que o diploma que eu vou entregar ele é assinado pelo presidente da Assembleia, porque é um reconhecimento institucional. Então, vamos compor nossa mesa? E quero iniciar convidando o Paulo César Vicente Lima, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Social, nossa querida CIMOS, que vai receber a nossa homenagem de hoje. Convidar também o Marco Antônio Lopes de Almeida, corregedor-geral do Ministério Público de Minas Gerais. Bem-vindo. Convidar também a Joelisa Moreira Feitosa, militante do Movimento dos Atingidos por Barragem e vereadora eleita no município de Joatuba. Conosco, por videoconferência, está o membro da Comissão dos Atingidos por Barragem do Rio Doce, José Márcio Lazzarini. A gente pode bater palma para ele também. E conosco também, por videoconferência, está atingida por barragem de Itabira, Maria Inês de Alvarenga Duarte. Podemos também bater palma para ela. Assessoria técnica de Antônio Pereira, Guaicuí? Então, quer compor a mesa com a gente? Vamos compor a mesa com a gente. Ronald de Carvalho Guerra, coordenador-geral da Assessoria Técnica Independente de Antônio Pereira. Cadê a Clarissa? Clarissa está aqui com a gente? Não. A Jéssica. O Rodrigo? O Rodrigo está, que eu já vi ele ali. Vem para cá representando a Caritas, Rodrigo. Rodrigo Pires Vieira, assessor técnico da Caritas, Regional Minas Gerais.
Vamos convidar também para compor a mesa conosco o Poere do Carmo Mário, coordenador de projetos em parceria com o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Sociais. Bem-vindo. Leandro, está aqui? Cadê o Leandro? Leandro está aqui. Vem para a mesa, Leandro. Diretor executivo da Fundação Israel Pinheiro, Leandro Gadelha. Vamos chamar também o representante do Centro, Rosa Fortini, Aloysio Lopes. É que é assim, vem participar da audiência, a gente chama para a mesa. NACAB. Quem está vindo pela NACAB? Como é seu nome? José? José Inácio, representando a NACAB. Vem para cá também, José Inácio. Vamos pôr todo mundo nessa mesa. Ok? Bom, então, estamos com uma mesa representativa, com muita gente importante também compondo aqui o plenário do nosso auditório, nessa segunda-feira. Vou repetir aquilo que eu estou celebrando hoje, né? A importância da gente celebrar trajetórias que dão certo, porque, quando a gente celebra, a gente vai demonstrando que tem o que disputar, que tem coisas boas sendo feitas, não é? E o meu melhor alento com vocês foi quando eu acompanho Gesteira, né? Comunidade Gesteira. Eu estive lá fazendo uma visita técnica pela Comissão de Administração Pública. A Cimos estava lá nessa visita técnica. E como é bom a forma como vocês trabalham junto à população atingida, porque é uma população que está sofrendo tanto, no caso de Gesteira, desde 2015, gente, não é? Desde 2015. Eu entrei nas casas rachadas. As pessoas vão para os distritos e para as comunidades com a certeza de que vão viver em paz, não é? Aquela vida de paz. E, de repente, não consegue mais ficar na sua casa, toda rachada. Esses violadores de direito tiram paz das pessoas. Geralmente são pessoas, inclusive, mais velhas, pessoas idosas. Tem um racismo ambiental aí muito forte, né? Muito presente nos dois crimes, tanto de 2015 quanto de 2019, e sempre uma tentativa de silenciamento e de invisibilidade das comunidades. E, quando nós nos encontramos, o meu trabalho com o trabalho de vocês, foi um alento importante, porque eu vi que a comunidade se sentia acolhida por vocês, se sentia respeitada por vocês, se sentia ouvida por vocês. Então, essa homenagem é por isso, é um reconhecimento a partir da vida dessas pessoas, né? As assessorias técnicas estão aqui e sabem muito do que eu estou falando, desse sofrimento gigantesco que é na vida das pessoas, como esses crimes, né, vão destruindo a vida das pessoas, e como é importante ter pessoas que não as substituam. Acho que é um outro aspecto. Vocês não substituem os atingidos. Porque, depois do crime de 2015, aí depois veio outro crime em 2019, né? 2015, Vale, Samarco e BHP, aí, em 2019, a Vale. Surgiu tantas instituições querendo falar pelos atingidos, substituir os atingidos nos espaços. E, em vocês, eu não percebi isso. Eu percebi o respeito às pessoas atingidas. E, no mundo que a gente está, isso está fazendo toda a diferença. Então, essa é uma audiência muito simples. É uma audiência para dizer muito obrigada. E para dizer a vocês que continuem trilhando esse caminho. Porque, para trilhar o caminho diferente, já tem muita gente por aí. E o que vocês fazem é muito importante. Então, eu vou entregar a homenagem, e, aí, na sequência, eu passo a palavra ao homenageado e a todos da mesa, e, se nós tivermos ainda um tempinho, as pessoas que estiverem aqui também nesse plenário. Pode ser? Então, eu vou... Cadê aquela moldura maravilhosa?
feita especialmente para esse momento. Então, eu vou convidar para que o Paulo César receba. Eu gosto de ler, Paulo, porque é chique. Como eu disse, é assinado pelo presidente da Casa. É institucional da Assembleia Legislativa, não é da deputada. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido da deputada Beatriz Cerqueira, congratula-se com Paulo César Vicente de Lima pelos relevantes trabalhos prestados à sociedade mineira, enquanto coordenador da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, CIMOS, do Ministério Público. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2024. Deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa. Falei, querem que assinar? Agora todo mundo pode ficar em pé para a gente fazer uma foto coletiva. Vocês acharam que vocês iam ficar aqui? Chega mais para lá. Tá, da regra. Tudo certo aí? Agora outra foto. Tá. Ok? Muito bem. Eu que agradeço. E fique assim. Tudo bem. Agora a gente vai te ouvir. E a gente vai curtir um pouquinho dessa tarde. Homenagem feita, nós vamos passar a palavra para o nosso homenageado, nosso promotor de justiça, Paulo César Vicente. Boa tarde a todas e a todos. Na verdade, eu não fiz discurso escrito. Eu também não. Apenas anotei o nome de algumas pessoas que eu vou consultar, que são tantas. Com certeza vou esquecer de algumas. Já peço desculpas antecipadamente. Mas queria dizer para você, Beatriz, que nós estamos num momento aí de final de ano, perto do Natal chegando, e esse sentimento aí de comemoração, mas assim, que dizer que as suas palavras e essa homenagem encheram o meu coração de alegria, de felicidade, de coisa boa, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho realmente muito duro e, às vezes, não tão reconhecido nem divulgado. Então, esse reconhecimento da Assembleia, para a gente, é muito importante. Então, queria, assim, na verdade, a minha fala aqui hoje vai ser de agradecer. Agradecer a todos e a todas, porque ninguém muda o mundo sozinho, estou falando isso muito, e é verdade. E a CIMOS, para a gente chegar onde a gente chegou, foram muitas contribuições. E eu vou tentar elencar algumas delas aqui e partilhar esse voto de congratulações com essas pessoas que foram importantes nesse processo e vão continuar sendo ainda durante muito tempo, se Deus quiser, para que a gente possa continuar ajudando essas pessoas, principalmente os mais vulnerabilizados de Minas. Mas eu queria agradecer a você, mais uma vez, que realmente assim foi surpreendente esse voto de congratulações, quando a sua assessoria nos contactou. E eu sei, falando aqui hoje, que foi em razão de Gesteira. E o trabalho de Gesteira realmente foi um trabalho muito diferenciado, um trabalho importante, porque talvez, e pelo andar da carruagem, a gente participou, a CIMOS participou da repactuação enquanto estava no CNJ, e lá no CNJ o que a gente sentia é que o caso de Gesteira já estava praticamente encerrado. E a gente ia deixar de ter, a comunidade de Gesteira não ia existir mais. Então, a partir de um esforço nosso, um diálogo, inclusive com o ministro lá do CNJ, o Bandeira de Mello, que coordenava os trabalhos de repactuação naquela época, nós insistimos com ele, eu lembro bem, eu e José Orismar, que está aqui, no almoço com ele em Brasília, a gente falava, não podemos esquecer Gesteira, mas só faltam 5. 29 já fizeram um acordo individual, mas só faltam 5.
Mas vai ser a única comunidade que vai deixar de existir. Vamos lá, vamos insistir, vamos tentar fazer um acordo. E fizemos dezenas de reuniões. Fomos várias vezes, sobrevoamos com a presidente do TRF6, com o juiz federal na época, fomos lá com o doutor Carlos Bruno, e a nossa equipe técnica articulou e construiu esse diálogo. E foi maravilhoso o acordo. A toda evidência, se a gente for olhar com os óculos de hoje, talvez a gente poderia ter feito alguma coisa diferente. Mas, naquela época, o que foi possível fazer foi aquilo, e assim a forma como foi construído esse acordo lá, da nossa equipe técnica, discutindo com a comunidade todas as causas do acordo. Lembro bem, nós ficamos, acho que foi 30 de abril, nós ficamos até 11 horas da noite no Salão Azul do Ministério Público, com os atingidos de um lado, um advogado, era você? Um advogado representando o MAB, os atingidos voluntariamente, que eu ressalto aqui, não tem seu nome, mas ressalta a importância do seu trabalho, nos ajudando naquele diálogo, lá representando. Os atingidos de um lado, os advogados das empresas de outro, Carlos Bruno, eu, a nossa equipe técnica, discutimos até 11 horas da noite e fechamos aquele acordo que nos deu assim, uma sensação realmente de dever cumprido, era o que podia ser feito, os atingidos ficaram satisfeitos, criou-se a possibilidade do sonho de Gesteira voltar. E que bom que você reconhecer isso, que foi lá e viu como é que é ter esse reconhecimento dos atingidos. Há coisas para enfrentar algumas dificuldades lá, ainda há. Esses processos são complexos e nós vamos avançar. Mas eu queria te agradecer de coração, e fico muito feliz de saber. Eu queria agradecer também o Tadeuzinho, presidente dessa Assembleia, que assinou aqui o voto, meu conterrâneo, juntamente com a Leninha, e na pessoa deles, na sua pessoa, agradecer a todos os demais membros aqui dessa comissão. Queria também fazer um destaque e um agradecimento, né? Nós estamos também virando um ciclo no Ministério Público, agradecer ao novo Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo de Tarso, nosso amigo também, que também nos deu esse voto de confiança, mantendo toda a estrutura da CIMOS para os próximos 2 anos, a partir de hoje, sob a gestão do doutor Paulo de Tarso. Agradecer ao doutor Jarbas, que foi também um parceiro incansável da CIMOS, que nos permitiu estruturar esse centro de apoio operacional. Hoje nós temos 10 coordenadorias em Minas. E agradecer também ao doutor Marco Antônio Lopes de Almeida, que está aqui na mesa, nosso corregedor-geral, que tem nos apoiado tanto com seu exemplo. Recentemente nós tivemos, lá em Senador Firmino, deputada, a pedido do corregedor-geral. Foi a primeira vez que um corregedor-geral, normalmente, para a gente atuar no MP itinerante, há um pedido do promotor da comarca. Dessa vez foi o corregedor-geral, que já tinha sido promotor lá há muitos anos atrás, que ainda mantém laços com a comunidade, que esteve lá na juventude, atuando, que nos solicitou e esteve lá com a gente, acompanhou o apoio da corregedoria, doutor Marco Antônio, para CIMOS, e nesse diálogo com as pessoas, e na garantia de direito dessas pessoas, desses municípios mais distantes, tem sido fundamental. Muito obrigado. Queria agradecer também o doutor Alceu, que foi o Procurador-Geral de Justiça, que teve a ideia e que assinou a primeira resolução criando a CIMOS, lá nos idos de 2009, doutor Fernando Fagundes, que foi Procurador de Justiça, que teve a ideia da CIMOS, junto com o meu amigo Tadeu Davi, também temos aqui a Andréia, a esposa do Tadeu, e também nossa assessora, então, que pensaram a CIMOS inicialmente, que era uma salinha lá no MP, eu e Tadeu, depois eu e Luiz Tarcísio. E aí se transformou nessa coordenadoria, agora no centro de apoio, e agora a gente atuando, inclusive, em Brasília, junto ao CNPG. Então, agradecer a essas pessoas, agradecer aos ex-coordenadores da CIMOS, e muitas pessoas abnegadas passaram por aqui, como, por exemplo, das pessoas desses 3 que eu estou me recordando aqui, eu queria agradecer a todos os colegas que já foram coordenadores da CIMOS, meus amigos Marcelo Mata Machado, Gabriel Mendonça, Vanessa Diniz, lá de Janaúba, que tanto nos ajudaram. Agradecer aos promotores naturais, aqui fazer uma referência especial aos promotores de Conceição do Mato Dentro, o Caio, que junto com o NACAB e junto com os atingidos de Conceição e com a Anglo-América, acabaram de fechar um acordo também para reassentamento lá em Conceição, da ordem de 900 milhões de reais, sempre o trabalho dos promotores naturais e essa parceria com a CIMOS tem sido muito importante. Queria agradecer também a doutora Shirley Machado de Oliveira, que é a nossa coordenadora da região metropolitana, principalmente pela sua competência e dedicação às causas dos vulnerabilizados. Queria agradecer a doutora Mariana Duarte Leão, nossa coordenadora da região do Noroeste,
A Mariana, na verdade, é a síntese, né, da Cimos, né, porque ela é promotora de meio ambiente, é promotora do patrimônio cultural e também se dedica às causas da inclusão social. Então, assim, faz um trabalho realmente que é relacionado aí muito com a atuação da Cimos. A Camila Pires, nossa coordenadora da região central. Obrigado, Camila, pela dedicação aí no trato com os atingidos por barragem, especialmente nesses acordos de Conceição do Mato Dentro recém-firmado. Você também teve um papel importante. A Tatiane, né, de Carvalho, que é a nossa coordenadora da Cimos, lá do norte de Minas, do São Francisco e do Norte. Obrigado, Tatiana, pelo acolhimento constante e o esmero que você tem com os povos e comunidades tradicionais do Norte. Você, Tatiana, para a gente é um exemplo de mulher que luta e de força. Muito obrigado a você. Obrigado também a Nelma Guimarães, nossa coordenadora, nossa decana, né, que sempre está presente lá no Mucuri, para nos ajudar com os vulnerabilizados. Obrigado a Luciana Cristóforo, nossa coordenadora Luciana, obrigado lá de Diamantina, do Jequitinhonha, que também pela sua dedicação, né, e empenho. Também a Samira Trindade, de Governador Valadares. Então, são muitas mãos construindo esse centro de apoio. A Samira Trindade, né, obrigado, Samira, por tudo que você tem feito aí, apoiando os atingidos aí do Vale do Rio Doce. Muito obrigado. Obrigado ao amigo Aguinaldo Cotrim, nosso coordenador abnegado e dedicado, de tantos momentos aí, que se dedica lá na região do sul de Minas, nos apoiando. Carolina Andrade, nossa colega, obrigado pela amizade e pela competência técnica que tem emprestado a Cimos do Triângulo Mineiro. Felipe Valente, nosso coordenador da Cimos, da região da Zona da Mata. Obrigado, Felipe. Trabalhar com você, meu irmão, é poesia pura. Obrigado pela sua sensibilidade, pelo apoio que tem nos dado. Queria agradecer também a palavra, como eu disse, a Cimos cuida de pessoas, e para cuidar de pessoas a gente precisa de muita gente. Obrigado aos servidores da Cimos. Obrigado aos servidores da Cimos, né? Nossa gratidão. Eu gostaria de cumprimentar todos os servidores, peço desculpas a todos que estão aqui virtualmente, para cumprimentá-los nas pessoas do Luiz Tarcísio, que está aqui presente. Luiz, na verdade, é o corpo e a alma da Cimos. Começamos juntos, praticamente isso. Muito obrigado, Luiz, por todo o empenho. Esse voto de congratulações também é para você e para os nossos colegas servidores. Obrigado ao Jonas Vaz, também, nosso porto seguro para os atingidos por grandes empreendimentos, que sempre acolhe as pessoas de forma tão especial, pelo seu empenho, Jonas. Obrigado ao Zé Orismar, meu amigo, meu irmão, nossa referência aí nas questões jurídicas atingindo os grandes empreendimentos. Muito obrigado. Esse voto de congratulação também você contribuiu enormemente para isso, Orismar. Obrigado ao Marcelo Vilarino. Eu costumo dizer que o Marcelo Vilarino é a competência e o amor da Cimos na lida com os povos e comunidades tradicionais. Então, obrigado, Marcelo, pelo que você representa por todos nós. Obrigado ao Bruno Guimarães, também, competência técnica, que tanto tem nos ajudado aí, uma referência com os catadores no programa Lixo Cidadania. Queria agradecer também aqui Clarissa, que está aqui, que tanto nos ajuda lá com os atingidos. Realmente, Clarissa faz um papel brilhante com os atingidos do Rio Doce, abnegada, dedicada, não tem hora, não tem rio, atravessa de barco, onde precisar de ir. Clarissa vai para acolher as pessoas. Muito obrigado, Clarissa. Agradecer de forma especial a Andréia Davi, que está aqui hoje. A Andréia, né, que é nossa parceira, não é da Cimos, mas formalmente é assessora do Procurador-Geral, mas de coração é da Cimos e sempre nos ajuda. Muito obrigado, Andréia. A Andréia, deputada, tem feito um trabalho brilhante assessorando o Procurador-Geral em Brasília, no CNMP e agora também no CNPG, junto conosco, numa nova empreitada que nós estamos enfrentando agora pelo Brasil, que é a criação do Grupo Nacional de Atuação do Ministério Público de Apoio Comunitário e Combate à Fome. Né? E vamos começar agora em 2025 um grande trabalho, de conta, inclusive, com a Assembleia, nesse apoio de combate à fome e erradicação da fome e da pobreza em Minas Gerais. Obrigado ao Daniel Moreira, e junto com o Daniel também gostaria de cumprimentar o pessoal do SEMAIS, que está aqui hoje. Daniel, nosso assessor, referência para o projeto Ministério Público Itinerante. Para você ter uma ideia, deputada, esse ano nós atendemos, né, pelo MP Itinerante, 60 mil pessoas. 20 parceiros rodando, e Daniel foi muito responsável por mudar o MP Itinerante de patamar, e ano que vem, acho que vai ser, ano que vem nós já temos 55 municípios já escolhidos para a gente ir visitar, dialogar com as comunidades, acolher os mais vulnerabilizados.
Queria agradecer a todas essas pessoas, mas agradecer de forma especial aos meus amigos e amigas, e como a gente trabalha acolhendo pessoas e cuidando de gente, a gente acaba fazendo e aproximando dessas pessoas. Então, gostaria de agradecer aos atingidos por grandes empreendimentos que têm dialogado com a gente, com quem a gente tem aprendido muito. Inclusive, às vezes, até na seara do direito. Lembro bem da assinatura do acordo de Gesteira, quando lá no MP, lá por volta de 11 horas da noite, uma atingida, junto com o seu advogado, que se encontra aqui, apontou uma inconsistência no acordo, e nós mudamos na última hora, em razão dessa interferência. Então, a gente também dialoga muito, ouvindo os atingidos, eles são muito importantes para a gente. A gente costuma dizer, é um mantra da CIMOS, que a participação fortalece. E, deputada, na CIMOS, a gente trabalha, via de regra, com esses grandes empreendimentos, com os impactos socioeconômicos de grandes empreendimentos. Se fala de direitos individuais homogêneos com repercussão social. Então, para a gente tratar desses temas, o Ministério Público tem que dialogar. A gente tem que ouvir as pessoas e construir com eles. Na verdade, afinal de contas, os direitos são deles. Então, é um mantra da CIMOS construir toda a sua forma de atuação, extrajudicial ou judicial, inclusive as ações, quando a gente vai deflagrar, dialogando com os atingidos. Queria agradecer de forma muito especial também às catadoras e catadores de materiais recicláveis, às pessoas em situação de rua, que sempre dialogam com a gente. As catadoras hoje estão indo, por isso eles não estão aqui hoje, a maioria, estão viajando para São Paulo, para a Expo Catador. Então, queria agradecer às catadoras e catadores. É impressionante quando a gente vai dialogar com as catadoras, principalmente as lideranças aqui de Belo Horizonte. Dá vontade de pegar um doutor honoris causa e entregar para todo mundo, porque aquelas mulheres realmente são maravilhosas e é um aprendizado constante, essa lida com as catadoras. Queria agradecer também aos movimentos sociais, que sempre dialogam com a gente, sempre num diálogo franco com os movimentos sociais. O MAB, Movimentos Atingidos por Barbagens, o MAN, o Movimento Nacional dos Catadores, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e tantos outros. As portas do Ministério Público e da CIMOS estão abertas para os movimentos sociais. Afinal de contas, nós vivemos na mesma casa, nós temos os mesmos objetivos, que é a garantia dos direitos fundamentais das pessoas, principalmente das mais vulnerabilizadas. Então, os movimentos sociais contem com a CIMOS para fazer esse diálogo com os promotores, com o procurador-geral, para a gente poder construir junto pautas positivas para as nossas populações. Já vou encaminhando para o fim, mas ainda tem um pouco. Queria agradecer às ATIs pela parceria, muitas ATIs aqui, principalmente queria destacar aqui o Rodrigo da Caritas e também o representante da Rosa Fortini, e dizer que e também destacar o trabalho das outras ATIs que estão aqui, mas dessas duas instituições especialmente. A Rosa Fortini, porque quando ainda não se falava em ATI, nós tínhamos uma barragem com um problema de 20 anos, lá em Santa Cruz do Escalvado, Santa Cruz do Escalvado, comarca de Ponte Nova, uma barragem da CEMIG e da Vale, de 20 anos de conflitos, e ninguém resolvia. Aí Antônio Maria apareceu por lá, junto com Leonardo Rezende, e aí nós fomos discutindo e fizemos um acordo muito interessante, antes de ter o Compor, antes de ter esses grandes desastres, lá nos idos de 2010, 2012, e foi uma primeira articulação de organização de atingidos que nos inspirou para muitas outras coisas. E queria agradecer e ressaltar de forma muito especial o trabalho da Caritas e Mariana. Foi um desafio. Rodrigo, e você tem nosso respeito e a nossa solidariedade, nosso reconhecimento por aquele trabalho que você liderou da Caritas lá, que realmente foi magnífico. Porque a gente não sabia de nada em 2015, senhor corregedor. Nós chegamos lá 3 dias depois que a barragem de Fundão se rompeu e nós vimos aquele caos, e a gente só tinha experiência. Tinha experiência de Candonga, que não era acidente, e tinha experiência de Conceição, onde a gente já tinha um diálogo com um grande empreendimento que agora fechou com esse TAC de 900 milhões de reais. Mas a gente não sabia como lidar com tanta dor, com tanto sofrimento, com tantas pessoas e famílias desestruturadas. E eu lembro bem, quando nós estamos construindo junto, e André também participou disso, lá de Conceição, às vezes a gente tinha as ideias, ia discutindo no decorrer, e Luiz Tarcísio, quando a gente começou a discutir, teoricamente, a necessidade daqueles atingidos que estavam tão sofridos, com tantos direitos violados, terem a necessidade de ter uma ATI. E eu lembro bem
da primeira vez que foi escolhida a ATI, com quase 700 atingidos no auditório, levantando bandeirinha, assim, um exemplo de escolha democrática, de participação, ali que começou e nasceu esse Instituto da Assessoria Técnica Independente. Então, Rodrigo, você é uma pessoa que contribuiu muito para isso. Você, Luiz, a turma da Simos, Jonas, essa equipe, Marcelo Vilarino, essa equipe que esteve lá atrás e contribuiu para esse instituto que é essencial. Porque nós são centenas de milhares de pessoas atingidas. São 100, 200 mil atingidos no Paraupeba, são 400, 500, 600, 700 no Rio Doce. Como que qualquer instituição de justiça vai ter condição? Nós, por exemplo, somos 4 ou 5 assessores de dialogar com essas pessoas. Então, quando a TI entra em campo, quando a TI dialoga com as pessoas, as construções e os resultados são mais sustentáveis, são mais defensáveis, são mais palpáveis, fazem justiça, pacificam mais. Então, a TI, apesar de ser um instituto novo e precisa de aperfeiçoamento, é um instituto muito importante. Eu agradeço muito às ATIs. Agradeço às instituições de justiça, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Defensoria Pública, ao Ministério Público Federal, ao OAB, por tantas parcerias ao longo desses anos. Os parceiros do Ministério Público Itinerante, aqui já falei do Servas, falei do SEMAIS, também o Servas, a Recivil, que tanto nos ajudam. Já encaminhando para o encerramento da minha fala, mas ainda tem mais um pouco de agradecimento, porque, na verdade, é uma obra bonita, realmente, Beatriz, mas é uma obra coletiva e construída a muitas mãos. E eu não poderia encerrar essa minha fala sem fazer uma referência, talvez nós estamos na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao maior ambientalista que Minas já teve, que é o nosso querido doutor Hugo Eiras Furquim Werneck. E, assim, muito do que a gente está vivendo aqui hoje, inclusive da Simos, é inspiração do doutor Hugo Werneck, porque ele esteve conosco durante alguns anos, rodando e viajando no norte de Minas. E com ele, lá no norte de Minas, inclusive, nós temos o que nós precisamos chamar de premissas werneckianas para enfrentamento da crise global. Assim, o Hugo Werneck realmente era um homem além do nosso tempo. E o doutor Hugo dizia para a gente o seguinte: a maior poluição é a pobreza. Ele dizia para a gente que tinha que cuidar das pessoas para cuidar do rio. Então, o doutor Hugo era uma pessoa realmente que pensava, que se encantava com as veredas, com o belo, se encantava com a sombra dos buritis, com o voo das araras lá no norte, mas se preocupava com as pessoas também, com as pessoas simples e vulnerabilizadas, com as comunidades tradicionais. E o doutor Hugo chegou no norte de Minas, deputada Beatriz, eu era promotor na época em São Francisco, ele veio dizendo que queria fazer um diagnóstico da pessoa humana na bacia do São Francisco. Eu nunca entendi aquilo direito, mas rodei com ele muito, e ele já é octogenário, ele atravessou o Rio São Francisco de barco, de balsa, pegamos umas caminhonetes, umas L200, daquelas duras, que parecem um burro bravo, fomos de Montes Claros, a Manga, a Montalvânia, estrada de terra, e ele junto, ele falava de amor, de borboleta, de coisas leves. E ele falava que queria fazer um diagnóstico da pessoa humana. Eu nunca entendi aquilo. Só depois que ele faleceu e que eu entrei na universidade e fui conhecer aquelas comunidades tradicionais, que eu vi e entendi o que o doutor Hugo estava dizendo. Ele estava falando dos pescadores, como, por exemplo, Zé Alagoano, que, quando viu peixes gigantes, surubins de 1,80 m, 1,5 m, descendo o Rio São Francisco morto, em razão de um crime que ocorreu em Três Marias, com derrame de zinco no Rio São Francisco, chorava, da lágrima correr nos olhos, e falava assim: estão acabando com meu pai, o rio é um pai para mim. Como Zé Alagoano, lá de Matias Cardoso, da comunidade de Pau Preto, quilombola de Pau Preto, que, quando você pergunta para ele o que é o Rio São Francisco, ele fala assim: é o sangue que corre nas minhas veias. Quando você conversa com o seu Santino e vê a relação dessa comunidade tradicional com o Rio, é quase uma relação, é um brincamento, uma relação de parentesco. Nós temos que nos inspirar muito nas comunidades tradicionais do norte de Minas, se a gente quer, nas comunidades tradicionais de Minas, se a gente quer realmente melhorar esse mundo e salvar esse planeta. E o doutor Hugo falava disso. Mas eu também não posso deixar de falar do meu pai biológico. Eu costumo dizer que o doutor Hugo é meu pai ecológico. E meu pai biológico, e acho que minha mãe está ouvindo e assistindo lá de Conceição do Mato Dentro, então vou pedir licença para fazer também essa homenagem e compartilhar esse voto de congratulações.
desculpa, a meu saudoso pai, Luiz Gonzaga de Lima, que na beira do Rio Santo Antônio, um afluente do São Francisco, na sua simplicidade, um eletricista, funcionário público municipal de Conceição do Mato Dentro, me ensinou uma série de valores de fazer a coisa certa, uma série de valores de cumprir legalidade, de cumprir legislação, mas também uma série de valores relacionados ao meio ambiente nas nossas pescarias, de preservar o meio ambiente, de preservar as beiras de rio. Quando ele via uma rede de pesca, ele saía de si, ia lá e não aceitava as pescas. Então, aprendi muito com o papai a preservar os valores. Então, esses valores da preservação, talvez essa... E a minha carreira, grande parte da minha carreira no Ministério Público foi na área de meio ambiente, foi influenciada por papai. E também por minha mãe, que está lá ouvindo, dona Iracilda Vicente de Lima. Então, meu pai ensinou o meio ambiente natural, a preservação intransigente do meio ambiente natural. E minha mãe, querida, que está lá em Conceição do Mato Dentro, agora me ouvindo, me ensinou a olhar e acolher as pessoas. Lá em casa, a minha casa, na casa da dona Irá, né? Ninguém ficava para trás. Entendam, servidores da Acimos. Quando eu digo que a gente não pode deixar ninguém para trás, com quem eu aprendi. Ninguém ficava para trás. Eram, assim, estou falando há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, as pessoas do quilômetro de Três Barras, as pessoas da zona rural iam para Conceição e poucas pessoas ainda tinham acesso, não tinha transporte, às vezes ia a cavalo. Não sei como mamãe fazia o milagre da multiplicação, porque uma mulher cujo marido ganhava, na época, meio salário mínimo, e tinha 6 filhos para criar, e tinha dezenas de pessoas que almoçavam, jantavam em casa todo dia. Era um milagre que ela fazia. E sempre nos ensinou a não deixar ninguém para trás e a acolher. Então, agradeço a minha mãe e ao meu pai. Agradeço também a Fabíola, meus meninos, meus 3 meninos, Pepe, Guto e Joca, por todo o amor e carinho que eles me dão diariamente. É o que me sustenta e nos sustenta nessas lutas. Então, eu queria dizer para vocês, meus amigos, e agora já encerrando, que todos que eu me referi aqui, que acima são todos vocês. Acima são as pessoas, são o amor de vocês, são a dedicação, a abnegação. Falo lá do nosso procurador-geral, aos nossos servidores, aos nossos familiares que tanto nos ajudam. Então, esse voto de congratulações da Acimos, que apresenta números tão importantes, como eu disse aqui no MP itinerante, 60 mil pessoas que a gente atendeu, nos últimos 2 anos, em recursos destinados a comunidades tradicionais, nos acordos que nós fizemos, 1 bilhão e 500 milhões de reais destinados às comunidades. Então, assim, muito relevantes, mas tudo graças a vocês. Então, esse voto de congratulações eu divido, não é meu, eu sou apenas um mensageiro, eu divido com todos vocês. É uma obra coletiva, desde o nosso PGJ até os nossos servidores, estou vendo aqui o Nino, os estagiários, as pessoas. Então, gratidão a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado. A gratidão é nossa. Por isso, nós estamos aqui celebrando seu trabalho, sua trajetória, a trajetória da Acimos. Eu vou passar agora, gente, a gente tem uma mesa muito representativa, e vou passar, então, para a gente ter breves saudações, tá bem? Vou passar, então, para estar aqui conosco o nosso corregedor-geral do Ministério Público, Marco Antônio Lopes de Almeida, para uma saudação. Boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Beatriz. Eu, enquanto corregedor do Ministério Público, vim de uma carreira tradicional dentro do Ministério Público, com mais de 30 anos de atuação na área criminal, principalmente. Como foi dito aqui, minha primeira comarca, Senador Firmino, uma cidade pequena, de 7 mil habitantes, na Zona da Mata. E confesso que eu só vim a conhecer a Acimos recentemente, nesses últimos 3 anos do meu mandato, já como corregedor-geral. Como eu disse, eu vim de uma carreira tradicional na área criminal, chão de fábrica, nunca tive parte em nenhuma administração até ser eleito corregedor. E aí a gente
vai conhecer a instituição como um todo, e é uma instituição muito grande, são inúmeras áreas de atuação. E o primeiro contato que eu tive com a Cimos e com a atuação do Dr. Paulo César foi justamente numa reunião com os atingidos em Conceição do Mato Dentro, quando lá estivemos. Depois tive a oportunidade de participar de um MP itinerante em Piranga, onde também vi o Dr. Paulo César em ação, numa reunião com quilombolas, e me entusiasmei bastante com o projeto do MP itinerante, vendo aquela caravana de cidadania chegar em cidades pequenas, em locais carentes, onde as populações normalmente não têm acesso a muitos serviços que são levados ali pelo MP naqueles dias festivos e de muita participação com a comunidade. Então, eu digo que, vendo a Cimos e vendo o Dr. Paulo César atuar, eu digo que a escolha do Dr. Paulo César foi uma escolha muito adequada, pois eu não consigo enxergar um outro colega com melhor capacidade de ouvir, de articular e de se comunicar com as pessoas nas mais diversas circunstâncias. Então, o Dr. Paulo César realmente tem esse dom de interagir com as pessoas em situações diversas, atingidos, comunidades carentes, movimentos sociais. E isso é um dom, é uma arte, e mérito também para o Procurador-Geral que o escolheu para essa função, que não é qualquer um que tem essa capacidade, e eu reconheço no Dr. Paulo César essa capacidade que o faz merecedor de todas as nossas homenagens. Muito obrigada, Marco Antônio, nosso corregedor-geral do Ministério Público. Deputada Leninha, nossa vice-presidenta da Casa, mandou uma mensagem que eu vou compartilhar com vocês. Querido doutor Paulo César, impossibilitada de estar hoje na Assembleia Legislativa, não poderia deixar de enviar o meu abraço de afeto e carinho ao amigo Paulo César. Uma alegria saber que você continuará na Cimos, junto com a doutora Shirley, na nova gestão do doutor Paulo de Tarso, à frente do Ministério Público de Minas Gerais. Reconheço em você o Ministério Público que acredito, o Ministério Público que enxerga os invisíveis do sistema, os desamparados e excluídos. Siga em frente em sua nobre missão e conte sempre comigo. Parabéns. Essa é a mensagem da nossa vice-presidenta da Casa, deputada Leninha. A gente pode bater palma para a Leninha também. Passar por uma breve saudação para Joelísia, nossa militante do MAB e vereadora eleita no município de Juatuba. Boa tarde a todos e a todas. Então, para ser breve, a gente não pode citar o nome aí dos antecessores nem da mesa. Primeiramente, muito obrigada, né, à nossa parceira, grande guerreira, Beatriz Cerqueira, que nos fez esse convite. E parabenizar, né, agradecer. Esse é um momento de reflexão, final de ano, de avaliação e de gratidão. Gratidão por essa parceria que vem sido construída ao longo desses 6 anos, vamos fazer 6 anos, né, do crime, da Vala em Brumadinho. Né, eu sou a Joelísia, eu sou vereadora recém-eleita e sou militante do MAB, Movimentos Atingidos por Barragens. E, durante esse tempo, a gente teve mesmo essa parceria, esse momento de desafio, de fazer conquista. Né, a Andréia está aqui, que sempre foi nossa parceira. Eu não vou conseguir falar o nome das pessoas, mas eu quero reafirmar o nosso compromisso com as instituições de justiça, com a Cimos, a doutora Shirley, que está aqui, principalmente o senhor, doutor Paulo César, que essa sensibilidade e que seja profícuo, né,
essa relação, que a gente consiga estabelecer relações cada dia mais firmes, mais fortes. E a gente fica aqui igual quando a gente faz uma oração, sabe? A gente vem para agradecer, mas a gente acaba pedindo. E não tem como, porque lá atrás tem muita gente sofrendo ainda, muita gente com violação de direitos. Então, nós temos, em 2025, grandes desafios, ameaça de corte do PTR, nós temos aí o corte da assessoria técnica, que foi uma grande conquista para nós, e uma conquista feita, inclusive, com a parceria, muito, né? E nós tivemos muito essa conquista por causa dessa parceria com a CIMOS, com as instituições de justiça. Então, nós queremos essa parceria cada dia mais ampla, maior proximidade, maior escuta, queremos ter essa participação sempre presente, não só de ouvir, mas de fazer junto. Então, nós estamos aqui para estabelecer, fortalecer esses vínculos e dizer que estamos juntos para trazer a construção de dias melhores para os atingidos, de dias melhores para as populações sofridas, que estão doentes, que estão carentes ainda, que estão ainda buscando os seus direitos, que estão ainda buscando o mínimo para a sobrevivência nos seus territórios. Então, é mesmo para agradecer e fortalecer esse vínculo, e que Deus abençoe a todos nessa virada de ano, para que no ano que vem a gente volte com mais energia para construirmos junto, de fato, essa grande corrente para frente, para fortalecer os atingidos e as instituições de justiça. Muito obrigada. Obrigada, Joelísia. Cadê o Adão Dasmari? Cadê o Adão Dasmari? Ô, Adão, presidente da Associação dos Catadores de Papelão e Material Reaproveitável, quer dar uma palavrinha para a gente? Mas estou registrando que o senhor está aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Vem, compõe mesa aqui com a gente, então, por favor. Na oportunidade, então, nós vamos seguir. Ouvimos o doutor Marco Antônio. Quero registrar a presença do deputado Betinho Pinto Coelho, nosso também representante na mesa diretora da Assembleia. Vossa Excelência, gostaria de falar agora? Então, eu vou passar a palavra para o deputado Betinho Pinto Coelho para a sua saudação. Alguém troca comigo, depois volta para o lugar. O Adão está aí para a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, nossa presidente aqui, Beatriz Cerqueira, grande deputada dessa Casa Legislativa. Queria aqui, nessa tarde de hoje, né, cumprimentar também o nosso corregedor aqui do Ministério Público, doutor Marco Antônio, dizer para vocês que eu não poderia deixar de estar aqui hoje para cumprimentar esse grande pessoa que faz um trabalho fundamental no Ministério Público, que é doutor Paulo César. Doutor Paulo César tem na sua essência o município de Conceição do Mato Dentro, a cidade de Conceição do Mato Dentro, onde meu saudoso pai sempre teve um apreço muito grande, porque foi a partir de Conceição do Mato Dentro que meu saudoso pai iniciou a sua vida pública, né, como deputado estadual, por 4 mandatos, passando por várias posições aqui dentro do Legislativo, né, e construiu a sua vida, né, e chegando a ser vice-governador do Estado e a governar o nosso Estado. Mas a gente conhece a história de doutor Paulo César e dizer para vocês, como eu disse inicialmente, não poderia deixar de estar aqui para dizer, com certeza, é de muito merecimento essa premiação aqui hoje, né, esses votos de congratulações, porque você realmente faz um trabalho fundamental, principalmente para quem mais necessita. Então, um grande abraço a todos, aproveito para desejar um bom Natal, boas festas, e parabéns, presidente Beatriz, por essa homenagem ao doutor Paulo César. Obrigada, deputado. Gente, eu vou pedir licença para vocês, porque a gente está com várias atividades marcadas. Então, eu vou suspender essa audiência 1 minuto para eu abrir as demais, tá bem?
trabalhos estão suspensos. É porque a Fundação Israel Pinheiro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Minhas saudações aos componentes da mesa, aos integrantes da mesa. E gostaria de agradecer, né, a deputada Beatriz por esse prêmio, por essa homenagem, né, ao doutor Paulo César, tão importante, esse trabalho que é desenvolvido pela CIMOS. E nós, eu como representante da Fundação Israel Pinheiro, como uma assessoria técnica independente, agora a gente está completando, acabou de completar 1 ano de atuação em Itabira, e como é fantástico o trabalho que é feito com a população atingida. Como que é emocionante a gente ver o resultado, a gente vê a esperança nos olhos das pessoas e a gente vê que vai dar certo. Recentemente, nós fizemos uma ação, com as crianças da comunidade e foi lindo ver como que a esperança no olhar delas, a esperança do mundo melhor, a esperança do meio ambiente melhor, uma esperança de uma vida melhor. E esse trabalho só é possível com toda a dedicação, com todo o empenho da CIMOS, do Ministério Público. Quero também agradecer muito ao doutor José Orismar, lá de Itabira, a doutora Juliana, que estão sempre com a gente. E, para finalizar, eu gostaria de propor, como o doutor Paulo César disse, as ATIs elas são um instituto novo, é um instituto novo. Eu gostaria muito de propor que nós, como ATIs, aqui todos representados também, que nós formássemos um GT, para que a gente tivesse um intercâmbio de experiência, porque cada lugar é um lugar, cada experiência é desenvolvida de uma forma, e que a gente pudesse trocar essas nossas experiências e fazer com que o nosso trabalho fosse cada vez melhor e que realmente ele impactasse na vida das pessoas. Então, é um trabalho muito maravilhoso, é um trabalho muito emocionante. Eu agradeço muito por estar aqui participando e agradeço muito a atuação do doutor Paulo César. Muito obrigado, deputada. Muito obrigada, nós que agradecemos. Eu vou passar agora para o Aloysio Lopes, do Centro Rosa Fortini. Boa tarde. O Centro Rosa Fortini atua como ATI na região de Ponte Nova, principalmente no município de Santa Cruz e de Rio Doce. As comunidades lá da região, o doutor Paulo César conhece e reconhece o trabalho da CIMOS há muitos anos. Como o senhor disse, desde a época da construção da usina, teve uma negociação importante para aquelas comunidades, com o deslocamento da comunidade Nova Soberba. Depois, no segundo atingimento, o desastre crime da Samarco, hoje, mais de 10 milhões de metros cúbicos de rejeito permanecem naquela usina. Isso impede um ofício tradicional dos faiscadores de ouro na região, o ofício tradicional da pesca. Então, eu trago aqui um recado das pessoas atingidas que me pediram. Eles querem que a CIMOS continue atuando no território e, sob a sua liderança, temos certeza que a organização dos atingidos vai ganhar muito mais na garantia dos direitos, na reparação integral. Então, nós reconhecemos e aplaudimos essa homenagem da Assembleia Legislativa ao senhor. Muito obrigada, Luiz. Na sequência, vamos ouvir a saudação do coordenador-geral da Assessoria Técnica Independente, Antônio Pereira, o Ronald Guerra. Boa tarde a todas, todos. Boa tarde à deputada Beatriz Cerqueira. Eu acho que eu estou aqui representando também, considero que viemos de Antônio Pereira justamente pela importância do processo e da interlocução que temos com a CIMOS e o papel que a CIMOS tem nessa luta que é muito desafiadora, de a gente conseguir consolidar a reparação integral para as pessoas atingidas. Mas eu também considero que todos nós, de alguma maneira, lógico que essas pessoas que sofrem os processos, ou pelos crimes que ocorreram, ou os processos de comissionamento da barragem são os mais atingidos, mas todos nós somos atingidos pela mineração predatória, cada um no seu território, onde escolheu viver. De alguma forma, eu não percebo que tenha alguém que não seja atingido pela mineração predatória. Então, a luta é de todos. A luta é muito maior. E eu acho que a gente ainda está conseguindo muito pouco, justamente por causa das questões
dos tempos judiciais, da dificuldade, da pressão que o setor econômico faz, nesses processos, a gente ainda consegue muito pouco para essas pessoas mais vulneráveis em todo o processo. Então, eu espero aqui, agradeço ao doutor Paulo César, a doutora Shirley e todos que nos acompanham lá em Antônio Pereira e no Paraopeba, mas espero que a gente possa, esse ano que vamos, de 2025, possamos recrudescer mais ainda o esforço, porque tem muito para ser construído nesse processo de direito para as pessoas atingidas. Muito obrigada. A gente vai ouvir agora a saudação da Caritas Regional Minas Gerais. O Rodrigo está aqui com a gente. Permita só antes, Rodrigo, mandar um forte abraço para a Joelma, atingida do município de Governador Valadares, está nos acompanhando virtualmente. Também registrar a presença da deputada Bela Gonçalves. Daqui a pouco passo a palavra para Vossa Excelência, tá bem? Vamos ouvir a breve saudação do Rodrigo. Boa tarde a todos e todas. Saudar a Beatriz, a guerreira aí na luta contra a mineração. E que bom, né, Beatriz, que também sobra tempo para celebrar, né? E para nós da igreja, o advento é importante, que é espera e esperança, né? E acho que casa muito com essa homenagem ao doutor Paulo, né? Acho que eu queria lembrar, doutor Paulo, daquele encontro que o senhor fez, acho que foi em agosto, né? Sobre a segurança alimentar, e que tinha representante de todos os povos de Minas Gerais, que tinha representante do pessoal do sem terra, do sem teto, aí do povo de rua, dos catadores, né? Então foi tão emocionante o reconhecimento que tanta gente teve com o senhor naquele encontro. Também lembrar, lá de Januária, nós estávamos tentando fazer o Rio dos Cortes correr em Januária, e o senhor foi o primeiro que conseguiu colocar uma verba de multa, né? E que é quando você dá multa para reconstruir o Rio dos Cortes, né? Também o senhor nos ensinou muito, né, com o senhor Dentro, lembrando, Luiz, quando nós fomos lá fazer um projeto com o senhor Dentro, que era para apoiar 180 projetos, né? E o Luiz foi lá rodar em todas as comunidades com a gente, né? Muito bonito o trabalho. Vão ouvir o povo primeiro, né? E agora nós estamos aí com o anexo 1.1, que também é fruto do aprendizado, né? Zé Osmar até falava assim com a gente, assim, olha, nós aprendemos com o senhor Dentro e montamos o anexo 1.1, né? E que bom que o CIMOS também colocou, a todo momento, a maior preocupação, né, doutora Shirley, é como é que a gente faz o povo participar e eles que definem aonde que vai cada projeto. Então, agradecer muito, doutor Paulo. E o senhor, de fato, né? Eu lembro que o senhor, na repactação, falou assim, ó, eu sou chato da TI lá. O único que defende a TI lá sou eu, né? Então, se existe TI em Minas Gerais hoje, é porque o senhor estava lá, o senhor criou, né? Criou em Mariana, e o senhor foi o chato dela, e ela foi gritando na reputação. Muito obrigado, doutor Paulo, e muito, digamos assim, grata e, digamos assim, bem merecida essa homenagem do senhor aqui. Obrigada. Da Caritas, a gente vai para a NACAB. José Inácio, coordenador jurídico do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragem. Obrigado, deputada. Uma boa tarde, primeiramente, a todos que acompanham a mesa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade à deputada Beatriz Cerqueira, também ao deputado Betinho. Uma saudação especial também para a deputada Bela Gonçalves, que recentemente nos auxiliou também numa atuação nossa da assessoria técnica. Gostaria só de aproveitar o uso da palavra para parabenizar muito, né, ao doutor Paulo César, e na pessoa dele, a atuação de toda a equipe da CIMOS. Recentemente, nós do NACAB tivemos a oportunidade de fazer uma parceria no acordo de concessão do Mato Dentro, que foi citado pelo doutor Paulo César, e foi uma oportunidade em que nós podemos presenciar a aplicação prática dos valores que a CIMOS defende de protagonismo das pessoas atingidas. E eu acho que essa é a principal razão que nós do NACAB temos aqui para agradecer e parabenizar todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, porque nós acreditamos muito nisso e nós vemos que as instituições de justiça, não só o Ministério Público, mas todos os outros órgãos de atuação, muitas vezes, na atuação, na defesa dos direitos individuais homogêneos e coletivos, nem sempre dá o direito de escuta e fala das pessoas que são efetivamente impactadas pelos empreendimentos, das pessoas que efetivamente estão sofrendo aqueles impactos. E a CIMOS vem justamente no sentido contrário, e aquilo que nós acreditamos. Então, gostaria muito de parabenizar, e a deputada também, pelo reconhecimento feito aqui, né, a atuação da CIMOS, e rogo que seja um exemplo para as outras instituições de justiça, para o nosso Poder Judiciário, e que, na atuação pela defesa dos direitos coletivos individuais homogêneos, que a gente sempre priorize a escuta das pessoas, que elas sejam efetivamente as protagonistas destes processos,
pois não adianta nos reunirmos a portas fechadas, fazermos acordos apenas por advogados, representantes de Estado ou de outras instituições, porque quem sofre, quem vai efetivamente receber aquela reparação, são as pessoas que estão lá na ponta. E eu acho que esse é o maior valor que nós vemos na atuação da Cimos, encabeçada principalmente pelo Dr. Paulo César, a quem nós acompanhamos há muito tempo, e fico muito feliz de saber da notícia, da continuidade dessa gestão. Faço votos para que tenha uma gestão muito profícua nesses próximos 2 anos também, doutor. E agradeço, parabenizo a toda a equipe aqui, principalmente na pessoa do Luiz Tarcísio, o José Orismar, que tem nos acompanhado muito em Conceição do Mato Dentro. Saúde a todos da mesa. Muito obrigado, deputado. Obrigada. Vamos ouvir a saudação da atingida por barragem de Itabira, Marinês, que está conosco por videoconferência. Boa tarde, Marinês. Seu áudio está fechado. O áudio da senhora está fechado. É aqui ou lá, gente, para abrir o áudio? A senhora precisa abrir o áudio da senhora, a gente não está escutando. Vamos fazer o seguinte, alguém aqui vai fazer contato com a senhora para auxiliar nessa questão do áudio, que a gente continua sem escutá-la, tá bem? Enquanto isso, a gente ouve outras pessoas e daqui a pouco eu volto para a senhora. Deixa eu chamar, então, cadê a Jéssica Barbosa, coordenadora da ANAB? Vou te chamar, então, para você vir fazer uma saudação, por favor, bem-vinda. Pode, então, alguém dá lugar para ela? Alguém que já falou, dá lugar para sentar na mesa? Não, não, no seu. Ô, deputada, agora eu consegui. O Aloysio está sendo gentil. É homenageado, como é que você levanta? Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Um agradecimento especial à deputada Beatriz pela coragem e parceria de sempre em apoiar os que estão do lado certo da história. Queria aqui agradecer o convite à Associação Nacional dos Atingidos por Barragem e queria, na pessoa do Dr. Paulo César, né, parabenizar a Cimos e, principalmente, a atuação do Dr. Paulo César. O Rodrigão, que é da Caritas, uma grande parceira da Associação Nacional de Atingidos por Barragem, lembrou aqui do último evento público, né, que estivemos, organizado pela Cimos, que acho que é o CAL, de apoio comunitário e combate à pobreza, se eu não me engano. E lembro que, no caminho, né, eu conversava com algumas pessoas na época, e alguns militantes históricos, né, viravam para mim e falavam: nossa, nós lutamos tanto na Constituição para que o Ministério Público estivesse lá e tivesse com o tamanho que tem e o poder que tem, e a sensação que a gente tem é que esse evento nos faz lembrar que lutar pelo Ministério Público valeu a pena, que construir o Ministério Público naquele espaço, né, que disputar a Constituinte para que o Ministério Público tivesse, né, tanto o federal como o estadual, o tamanho que tem, vale a pena. E a Cimos, ela é a materialização disso, né? Do Ministério Público que não se cala, do Ministério Público que tem coragem de estar do lado certo e que está sempre desafiando o direito, né, a ele ir aonde ele tem que estar, né, porque é o direito achado nas ruas, que é o direito construído com as pessoas atingidas, que é o direito construído com os mais vulneráveis, e ter a coragem de dizer que o direito não se constrói apenas nas letras frias, né, e que os lírios não nascem da lei, os lírios nascem da história que é construída com o povo nas ruas. E parabéns a Cimos e parabéns ao Dr. Paulo César por isso. Obrigada. Vamos tentar ver se a gente consegue ouvir a dona Maria Inês agora. Vamos ver, dona Maria Inês, se a senhora consegue liberar o áudio. Não, a gente continua sem ouvir a senhora. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. A você, Beatriz, aos outros deputados, Bela Gonçalves e o outro. Com imenso prazer que eu fui convidada a falar sobre a Cimos, a atuação da Cimos aqui em Itabira. A Cimos começou a nos ajudar aqui em 2021 com a divulgação que a Vale removeria 368 tetos das comunidades do Nova Vista e do Bela Vista.
para a descaracterização do sistema Pontal, uma represa que tem vários diques, e para fazer o muro de contenção, ela precisava de remover essas casas, esses tetos, que ela diz. E foi um desespero total na comunidade, porque esses moradores já foram expulsos de territórios rurais na década de 70 e 80, e eles foram jogados debaixo dessas barragens, desses diques de contenção, todos a montante. Aí, quando a Cimos veio com a presença da doutora Shirley, do Marcelo Mata Machado e o Jonas. E o trabalho do Jonas, principalmente, foi fundamental para que Ela está desde o início com a gente. Travou. Vamos ter paciência um minutinho. Ela dá tranquilidade para que os moradores possam lutar pelos seus direitos, pelos direitos dos atingidos pelas barragens, pelos direitos de não remoção a qualquer lugar e a qualquer dia e hora. As barragens em Itabira é um problema sério. São mais de 16 barragens. E essas que estão sendo descaracterizadas, esse sistema, é muito importante a participação da Cimos. Foi desde 2021, mas continua sendo. Nós precisamos da Cimos com este trabalho que ela está fazendo, maravilhoso, com os moradores. Ela vai até onde os moradores estão. A gente fazia reunião nas praças, nas portas das casas, onde os moradores estavam. Os nossos moradores são muito vulneráveis. São moradores que, como eu disse, foram expulsos já para a abertura de novas minas da Vale. Então, é muito importante. Parabenizo também o Jonas pelo trabalho maravilhoso. Nós precisamos da Cimos. A Cimos é importante para essa parte da mineração. Muito obrigada. Nós que agradecemos a senhora. Muito obrigada. Agora a gente está já com as nossas últimas considerações, mas achei que era importante, mesmo com rápidas saudações, ouvir todo mundo, né? Porque vai compondo a memória, né? Vou chamar o Poeri, coordenador de projetos, em parceria com a Cimos, para trazer sua rápida saudação. Boa tarde a todos da mesa, na pessoa da deputada Beatriz, a todos presentes, doutor Paulo, doutora Shirley. Não tem como não saudar as pessoas, Luiz Tarcísio, Orismar, Jonas. Há 10 anos eu acompanho a Cimos, numa proposta talvez bem diferente, especialmente pela a área de atuação, e eu tenho um grande prazer, porque eu posso trabalhar com a Cimos hoje, tanto em Conceição do Mato Dentro, através do GEPAC, da UFMG, que eu coordeno o projeto junto a eles, assessorando, ajudando a Cimos nesse processo de reparação, e também na CANF, né, em Brumadinho, então, que me deixa e a todos da minha equipe muito satisfeito e feliz. E essa homenagem é fruto de todo um trabalho, é mais do que certeira. Quando se fala em reparação, e eu posso acompanhar isso há 10 anos em Conceição, a Cimos foi primordial. Citou-se aqui o TAC celebrado recente, né, agora lá em Conceição com a comunidade, mas a gente está vivendo o TAC de 2009, iniciado em 2009, em execução desde 2015. Né, prazer que eu tive de trabalhar também com o Rodrigo Caritas, a Luísa na CANF comigo, e a gente vê o papel que a Cimos tem fundamental, né, a figura do Dr. Paulo César, querendo essa inclusão das pessoas, buscando a inclusão das pessoas, a doutora Shirley fazendo o mesmo com a inclusão das pessoas, e assessorada brilhantemente aí pela equipe da Cimos, né, com quem hoje eu me identifico bastante, e que já fui até perguntando, por que, né, uma pessoa como eu, da minha área, né, atuando? Porque é assim que a gente tem que fazer. Né, tem certas coisas que vêm de dentro da gente, que fazem parte. E eu me identifiquei muito com a Cimos, né, com todo o trabalho aqui, né, já falado por colegas, por outras pessoas, mas que tem que ser realmente exaltado. Que seja a primeira de muitas homenagens e de mais 10, 15, 30 anos, né, de trabalho da Cimos atuando
e fazendo a diferença. As pessoas no território, eu posso falar um pouquinho, de Conceição ao Cerro, reconhecem e muito o trabalho que a Cimos fez, né? E valorizam, agradecem. Assim também como a gente vê o trabalho de vocês sendo reconhecido na Bacia do Paraupeba e como que vocês podem e contribuem com essa reparação, e plagiando a doutora Shirley, essa restauração, né, para todos. Parabéns, homenagem certíssima. Muito obrigado. Eu que agradeço. E por falar na doutora Shirley, que é a nossa promotora de justiça do Ministério Público, coordenadora da região metropolitana, da Cimos, Shirley Machado. Cadê a Shirley? Vem para cá, Shirley. Vem para cá. Fecha para a gente essa celebração. Ela estava sentadinha ali. E aí? Deu certo, deu certo. Tinha que ouvir as pessoas, porque senão ia ficar... É claro, todos foram convidados, né? É, tinha que ouvir. Bem, mas eu já tinha combinei com ele. Acho que tem um aqui na minha frente. Eu tô com dois aqui. Tá bem, perfeito. Com a palavra. Com a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada pelo convite. E eu queria cumprimentar todas as pessoas e dizer da sorte que é trabalhar com o Paulo César. O Paulo César é uma pessoa que ele tem um senso de justiça tão grande que ele consegue ver além, como se ele subisse numa montanha, enxergasse uma coisa e depois ele volta e conta para a gente. Às vezes a gente pensa assim, nossa, será que é isso mesmo? E ele vê com o coração e isso nos move. Então, eu aprendo a ser uma pessoa melhor por trabalhar perto de você, Paulo. Eu também queria agradecer assim, a todas as pessoas da Cimos, né? Nós somos uma equipe. A gente precisa de cada um. Nós temos várias habilidades que se somam. E isso só faz sentido porque a gente tem uma rede, tanto lá dentro, mas também com todos os grupos que foram citados aqui. A gente acredita nisso de verdade. A gente acredita que só a partir, né, das pessoas que estão vivendo o problema, a gente consegue pensar numa solução. Só a partir dos grupos que apoiam essas pessoas que vivem o problema e que estão historicamente defendendo aquilo, a gente consegue pensar numa solução. Jéssica trouxe, né, a importância do Ministério Público, que tem, né, o objetivo de defender um sistema jurídico que tem uma Constituição que diz que um dos objetivos da República é reduzir as desigualdades, é construir um mundo melhor e mais justo. Então, essa é a função do Ministério Público. É a função institucional nossa. E isso só é possível ser feito quando a gente soma esforços com as pessoas e com as instituições. Seja através de problemas já vivenciados em que a gente busca a solução, como a gente falou, a questão da reparação das pessoas atingidas por barragem, mas seja também quando a gente busca fortalecer redes e implementação de políticas públicas, como a gente faz em prol dos povos tradicionais, em prol dos catadores e catadoras, defesa do direito à moradia, dentre outros. Então, meu agradecimento a cada instituição que soma esforços conosco para que a gente consiga construir, com todos e todas, um mundo um pouco mais justo. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos fechar essa audiência com a fala da deputada Bela Gonçalves. Obrigada, deputada Beatriz, está aqui presidindo essa comissão, a quem eu cumprimento muito por essa homenagem justíssima e necessária ao Paulo César, que é, de fato, um presente para Minas Gerais e para os povos que, de forma coletiva, se organizam na luta por justiça, na luta pela preservação ambiental. Olha, o que nós temos visto de sul a norte de Minas Gerais é que onde a gente tem
direitos dos povos sendo violados, é onde a gente também vê a tentativa de avanço do interesse econômico sobre as terras, sobre as águas, sobre as montanhas desses povos. Enquanto a gente está aqui fazendo essa homenagem, recebo mais denúncias do norte de Minas, onde o povo geraizeiro é violado por fazendeiros de eucalipto porque protegem as nascentes, porque protegem o cerrado, porque protegem a natureza. E se a gente está falando da importância de garantir direitos, dignidade e de construir uma outra sociedade para enfrentar as mudanças climáticas, ela começa fortalecendo os órgãos de proteção aos interesses coletivos, como a CIMOS, e ela começa com a visão de pessoas como o Dr. Paulo César, que em todas as vezes foi hiper dedicado a resolver, atuar, defender essas comunidades. Eu já vi Dr. Paulo, às vezes, à noite, de manhã, no fim de semana, fazendo movimentações, articulações e despachos, porque sabia que o horário regimental não era suficiente para fazer a defesa dos direitos. Isso, doutor Paulo, é mais do que uma função institucional. Isso é uma vocação de vida. E ter alguém à frente da CIMOS como o senhor precisa de reconhecimento pela Assembleia Legislativa. Então, mais do que justa esse voto de congratulações, Bia, e um abraço a todo mundo que nos assiste. Viva a CIMOS e vamos fortalecer os povos do Estado de Minas Gerais. É isso, gente. Viva a CIMOS, vida longa a CIMOS. Quero agradecer à turma do Sejusmig, que já está aqui, pela generosidade, paciência. Mas vocês participaram de uma importante celebração, porque, além de todas as lutas que a gente faz, e está aqui outro deputado que faz luta dia sim, no outro dia também, se a gente não tiver o que celebrar, olha, eu vou dizer para vocês que fica um tiquinho difícil levantar no dia seguinte. Então, quando a gente celebra, quando a gente vê o que está dando certo, que vocês escutam as pessoas, nós nos encontramos por isso, porque vocês escutam as pessoas e não tentam substituí-las. Isso faz uma grande diferença. Vocês conquistaram o meu coração, foi por aí. E vou dizer para vocês que meu coração não é fácil de ser conquistado. Sob vários aspectos, né? Não preciso entrar em detalhes. Mas vocês conquistaram o meu coração. E, com isso, a gente encerra essa maravilhosa audiência de homenagem que fica na memória da Assembleia Legislativa e do povo mineiro, o quanto vocês são importantes. E vida longa a CIMOS, que vocês façam cada vez mais o que vocês já fazem, que é isso que importa para a gente. Então, muito obrigada. Viva a CIMOS! Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Gratidão a todos que vieram.